A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal Enfoque Bíblico, mais um estudo, mais um tema para edificar o seu conhecimento, edificar a sua fé. Hoje eu quero trazer um tema a qual é muito delicado e muito complexo também, diria. Hoje eu quero falar sobre os desigrejados. O que são os desigrejados? Nada mais são do que aquelas pessoas que acreditam que não precisam da igreja para absolutamente nada. Não precisam da igreja porque elas por si mesmas já são igreja e aí elas acabam, não congregando em nenhuma instituição, acabam influenciando a outras pessoas também serem desigrejadas, e isso toma uma proporção a qual acredito que não seja boa e de forma alguma deve ser levada em conta. Eu sei que muitas dessas pessoas têm esse pensamento de serem desigrejadas justamente porque em dado momento da sua vida elas foram até uma igreja e nesta igreja aconteceu alguma coisa que elas não concordaram, elas tiveram alguma contenda, tiveram alguma dificuldade e acabaram se distanciando da igreja, e isso levou elas a serem desigrejadas e não terem mais confiança em absolutamente nenhuma igreja. A primeira coisa que eu quero citar, agora que você já sabe o que é um desigrejado, o que são os desigrejados, a primeira coisa que eu quero citar é que isso não é bíblico e também não é correto de se fazer. Meus irmãos, eu participo de uma igreja. Talvez você possa estar dizendo, Felipe, mas você fala isso porque participa. Não, eu falo isso porque é bíblico, repito, é bíblico ir para a igreja. Agora, sair da igreja já não é bíblico. Eu participo de uma instituição e tenho o maior prazer em participar dela, porque a Bíblia Sagrada diz que nós devemos participar dela. Agora que você sabe o que são os desigrejados, agora que você sabe que isso não é permitido, eu vou para a palavra de Deus. Veja bem, a primeira coisa que eu quero comentar com você é que quem estabeleceu a igreja foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Lembra quando Jesus ele conversa com Pedro? Ele diz assim, tu és Pedro, mas sobre esta rocha, que era Jesus, sobre esta rocha que sou eu, edificarei a minha igreja. Jesus falando, tu és Pedro, Pedro significa pedra, mas sobre esta rocha, que sou eu, Jesus Cristo, edificarei a minha igreja. Então quem edificou, quem instituiu a igreja foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Existe outra passagem, Jesus ele está próximo a ser assunto ao céu, e quando ele está próximo a ser assunto ao céu, ele diz para os seus discípulos e apóstolos o seguinte, vai até Jerusalém e esperem do alto receber a virtude do Espírito Santo. Quando vocês receberem a virtude do Espírito Santo, serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria, até os confins da terra. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Então, novamente, Jesus ele fala para o seu povo se reunir, porque desceria a virtude do Espírito Santo, e eles seriam testemunhas do Senhor, ou seja, eles seriam igreja. E a igreja se institui ali em Atos capítulo 2, quando acontece o derramar do Espírito Santo. Então, Jesus estabelece a igreja. Se foi Jesus que estabeleceu a igreja, certamente ele não quer que nós venhamos sair da igreja, porque a igreja ela tem algo que somente ela tem. A igreja tem algo que vai te ajudar no seu desenvolvimento espiritual. O segundo ponto que eu quero levantar é o seguinte, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, diz assim na parte B, diz assim, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza
da verdade. Meus irmãos, Paulo ele diz para Timóteo que a igreja é coluna e firmeza da verdade. Uma instituição que foi estabelecida por Jesus Cristo e que também, além de ser estabelecida, é coluna e firmeza da verdade. Ou seja, é na igreja que você conhece a verdade. É na igreja que você vai escutar uma palavra de edificação para a sua vida. É na igreja que Jesus ele quer o seu aperfeiçoamento espiritual, ministerial, familiar. É na igreja que você vai se envolver com trabalhos e projetos que são segundo o coração de Deus. Agora, você tem certeza que ser um desigrejado é certo? Porque eu já te disse duas coisas que já dá para você mudar a sua opinião na hora. A primeira, a igreja é estabelecida por Deus. A segunda, a igreja é coluna e firmeza da verdade. Meus irmãos, sair da igreja resulta em um risco a qual você vai estar correndo. Sair da igreja pode sim te levar a algo que esfrie a sua vida espiritual. Ainda mais quando nós pensamos de jovens ou aqueles que estão em uma vida mais, vamos falar assim, os hormônios à flor da pele. Porque se você retira um jovem da igreja, a possibilidade que ele se perca é muito grande. Você que é jovem e mulher que está me escutando nesse momento, um jovem homem e uma jovem mulher que está me escutando nesse momento, se você tem praticado ou sido um desigrejado, eu quero te dizer que você está muito mais propício ao erro. É possível que Satanás coloque bebidas na sua vida. É possível que Satanás coloque prostituição na sua vida, lascívia, fornicação. É possível que Satanás coloque alguém na sua vida, a qual vai desandar toda ela. Se você quer realmente ter uma vida com Deus, não seja um desigrejado. Seja alguém que vá para a igreja. Até porque o homem que você vai casar, jovem, a mulher que você vai casar também, jovem, ela ou ele está na igreja. Não adianta sair por aí fora procurando, você tem que ir dentro da igreja. Desigrejado não podemos ser. Um tempo atrás, uma mulher me mandou um e-mail aqui pela Enfoque Bíblico mesmo, falando assim que ela tinha se afastado da igreja, e ela tinha se afastado da igreja porque as pessoas que estavam lá, ela acreditava que zombava dela, falava mal dela, e ela perguntou para mim o que eu achava disso. Sabe o que eu respondi? Meus irmãos, eu não passo mão em pecado nenhum. Sabe o que eu respondi? Eu falei assim: irmã, o que Satanás queria, ele já fez. Ele queria te tirar da igreja e ele já conseguiu. Agora você está em uma posição que tem que tomar uma atitude, e a atitude é voltar para a igreja. É possível que as pessoas até falassem mal dela, é possível. A igreja não é lugar de gente perfeita, mas é lugar de pessoas que estão buscando aperfeiçoar-se. É possível que as pessoas até falassem mal dela, mas eu acredito mais naqueles que estão lá dentro e não desistiram do que aqueles que se afastam da igreja por causa de birrinha ou por causa de coisas que eles acreditam que acontecem na vida deles. Meus irmãos, nós devemos deixar de ser meninos na fé, pessoas inconstantes, pessoas que ficam se doendo por qualquer coisa, e antes devemos ir para a igreja, não olhando para fulano ou para cicrano, mas olhando para o autor e consumador da fé, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O meu tio, ele tem uma frase muito interessante que ele diz assim: se você sair de uma igreja e ir para outra, eu quero te dizer que o problema de uma igreja vai para outra. Por quê? Porque é você o problema. Se você sair e for para outra igreja, o problema vai junto, porque você é o problema. Nós devemos esperar uma igreja perfeita lá no céu. Aqui na terra tem pessoas falhas, tem homens e mulheres falhos, mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o que realmente
importa. Eu vou ler um último texto que vai tocar no cerne do problema, que vai falar justamente sobre o que nós estamos comentando nesse vídeo. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25 diz assim: E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Perceba, olha o que o escritor aos Hebreus disse: e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Esse problema chamado desigrejados, ele não é do século 21, do século 20, 19, ou seja que for, qual século for. Ele é um problema qual durante muito tempo ele existe, esse problema desigrejados. Só que a Bíblia severamente adverte, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Irmãos, vá para a igreja, vá lá ser edificado, vá lá escutar os princípios da sua fé, escutar uma mensagem que vai para o seu coração, participe da igreja. Você quer saber do melhor? O espírita, ele frequenta o lugar onde ele faz o kardecismo dele. O católico, ele vai para a igreja católica rezar para os santos que ele crê. O budista, ele vai para o templo, o santuário, onde ele crê que fala com Buda, onde ele pode se aproximar melhor de Buda. E aí, várias outras instituições, eu não preciso nem citar os Mormons, a Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, os Mormons, eles vão lá e aprendem o que eles creem. Os testemunhas de Jeová, eles vão para a igreja deles e aprendem ali o que eles creem. Não é nem igreja que eles chamam, né? Eles chamam salão do reino. Ou seja, cada instituição, cada povo, ele vai para a sua instituição. Agora você que crê no único e Salvador Jesus Cristo, agora você que crê no Deus verdadeiro e tem o Espírito Santo dentro do seu coração, se afasta da igreja? Meu irmão, está no momento de nós voltarmos aos princípios do Evangelho. Vá orar, vá falar com Deus, mas não fique longe da igreja não. Vai pedir orientação do Senhor em qual igreja você deve congregar, participar, mas não venha me falar que não existe nenhuma igreja que presta. Nós devemos entender que nós como igreja somos falhos, somos pecadores, mas quem não é atire a primeira pedra. Porém, se vamos para a igreja porque estamos ali buscando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e buscando o aperfeiçoamento da nossa fé, do nosso desenvolvimento espiritual, até o dia em que Jesus aparecer no céu, vir nos buscar pelo arrebatamento, e aí nós participarmos de uma igreja perfeita que só vai existir lá na glória. Eu espero que tenha ficado claro, muito claro, que ser desigrejado não funciona, não é correto, não é bíblico, e se você está praticando, não tenho vergonha nenhuma de falar, porque quem fala é a palavra de Deus, é errado. Se conserte, vá procurar uma igreja, vá atrás de um povo que está buscando o mesmo que você está buscando, que é Jesus Cristo. Me perdoe se por algum momento você ficou chateado com o que eu disse, mas é a Bíblia Sagrada e nós pregamos a verdade, pregamos o Evangelho. Amém? Se você quiser ter acesso a mais conteúdo bíblico, mais estudos bíblicos, entre no nosso site, enfoquebiblico.com.br, e aprenda mais da palavra de Deus. Curta, compartilhe este vídeo, mande para alguém que você sabe que é desigrejado, porque certamente ele precisa dessa palavra, e compartilhe para que outras pessoas não venham a cair neste mesmo erro. Amém? Se possível, se inscreva no nosso canal para estar sempre por dentro dos estudos bíblicos, porque isso ajuda bastante saber que os irmãos têm gostado. Que Deus abençoe, meus irmãos, fica na paz do Espírito Santo e tenha um ótimo dia na presença de Jesus.